mais perto de você. Começa agora na nossa rádio Papo de Mulher. Saúde, beleza, comportamento, educação financeira e muito mais. Para começar a sua tarde, Papo de Mulher na nossa rádio. Para começar bem a sua tarde, 1h04, está no ar o nosso Papo de Mulher aqui pelo 106,9 da nossa rádio. E você pode participar juntinho com a gente, lembrando que tem prêmios. Tem aquele super kit de presente para você, CD Gisele Gimene, O Tempo, mais mochila e adesivos exclusivos da nossa rádio. É só você participar a partir de agora. 0 Operadora 11 3153 1010, opção 1 e também facebook.com/, nossa rádio SP. Papo de Mulher. Papo de Mulher. Na nossa rádio. Nossa rádio mais perto de você. Fernando Carniti, Marci. E essa é a música da promoção, você já sabe, né? Sempre que ouvir a música Marci do Fernando Carniti, você pode levar aí um iPhone 4S para casa. Para participar é simples, muito fácil. Quando ouvir a música, quando a música estiver tocando aqui na nossa rádio, você vai ligar o 0 Operadora 11 3153 1010, opção 1 e já fazer o seu cadastro aí com a nossa produção, tá certo? Música do Fernando Carniti, Marchi. A gente ouviu também aqui na programação da nossa rádio Rodolfo Abrantes, Parecido Contigo. Esse é o nosso Papo de Mulher e hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? Você sabe se ela é estética ou reparadora? Conta pra gente. Tem alguma pergunta também sobre esse assunto para fazer? É só você participar juntinho com a gente. facebook.com/, nossa rádio SP e também 0 Operadora 11 3153 1010, opção 1. Hoje estamos recebendo o cirurgião plástico Patrick Kovac, que é o nosso convidado de hoje. Patrick, boa tarde. Boa tarde, Simone. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece, né? O senhor ter aceito aí nosso convite para tirar hoje aí as nossas dúvidas sobre cirurgia plástica, né? Já como a nossa pergunta diz, né, sobre estética ou reparadora, qual a diferença? Bom, na verdade é interessante. A definição, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que a saúde significa ter o bem-estar físico, social e psíquico. Então existe uma fronteira entre a cirurgia estética e a cirurgia reparadora. Na verdade, se a pessoa estiver se sentindo bem, ela precisa se sentir ficar bem consigo mesmo. Na verdade, a cirurgia reparadora ela busca tratar os defeitos congênitos, defeitos adquiridos por trauma, por queimadura, por acidentes. E a cirurgia plástica estética já vai para o âmbito talvez da perfeição humana, vamos dizer assim, talvez do que a pessoa quer se olhar no espelho e se sentir bem, vamos dizer assim. Certo. E o inverno é a melhor época para uma realização aí de cirurgia plástica ou não? De modo geral, sim. Eu acredito que por vários fatores, né? No inverno, embora no Brasil a gente tenha um inverno, que nem a noite de ontem estava bem quente, que não seja tão inverno assim, vamos dizer assim, mas realmente é mais tênue para fazer a cirurgia por causa do pós-operatório, que o paciente está inchado, tem que, de modo geral, na cirurgia plástica usar aquelas cintas que incomodam, o paciente vai ficar suando, isso ajuda bastante no caso do inverno. Do meu ponto de vista, uma coisa que acontece também é que, fora o verão, que as pessoas se programam para viajar e acabam gastando dinheiro, e daí vem a virada do ano, tem que pagar matrícula das crianças, pagar impostos, eles acabam juntando dinheiro de novo no inverno, que também culmina com as férias das crianças, né? Eu imagino que sejam esses fatores. No caso da cirurgia plástica e estética, né? São mais as mulheres que procuram os homens? Ou tá igual? Não, são as mulheres que procuram mais. Tem mais, acho que né? uns 70%, 80% são as mulheres. Os homens estão quebrando esse paradigma. Hoje a cirurgia plástica mais feita no homem é a lipoaspiração. Lipoaspiração? Lipoaspiração, mas são as mais mulheres, sim. Já que você tocou no assunto lipoaspiração, né? Tem uma pergunta seguinte: a celulite some com a lipoaspiração? Não, ela pode ser até atenuada, ela pode às vezes piorar com a lipoaspiração. Piorar? Ela pode piorar. Na verdade, a celulite é existem gomos de gordura embaixo da pele que se juntam, e algumas pessoas juntam esses gomos de modo diferente, que fica aquela casca de laranja, aquele aspecto bem típico. Quando você faz uma lipoaspiração, você tira a tumescência, tira aquele turgor daquela região. Quer dizer, então isso daí pode até piorar. Imagina uma bexiga cheia e uma bexiga mais vazia, não sei se dá para entender.
essa bexiga mais vazia, quer dizer, depois da lipoaspiração, que aquela região dá uma murchada, a superfície fica mais rugosa. Então isso pode até piorar na lipoaspiração. E depois da lipoaspiração, o volume da região aspirada, ele não volta mais? Essa é uma pergunta interessante, Simone. É o seguinte, quando a gente engorda, as células que a gente tem de gordura, elas não se multiplicam, a gente continua com o mesmo número de células naquela região. Quando a gente engorda, essas células ficam mais inchadas. Quando a gente faz uma lipoaspiração numa certa região do corpo do paciente, o que a gente faz é diminuir o número de células existentes naquela região, de células de gordura. Então o N de células naquela região diminui. Consequentemente, você melhora o contorno corporal daquele paciente. E se esse paciente no futuro vier a engordar, esse paciente vai engordar proporcionalmente. Ele vai ficar mais proporcional. Então, realmente, isso é verdade, isso acontece. Certo. E mesmo fazendo musculação, né, consigo melhorar a flacidez da minha pele ou não? Tem pessoas que têm uma tendência genética de ter uma pele muito flácida. Tem pessoas que têm a tendência de ter a pele mais firme. É interessante que, por exemplo, a raça negra ela tem uma pele mais firme, né? Ela tem uma pele mais grudada, vamos dizer assim. Mas certamente a musculação ajuda, né? Você tem uma condição ali de, vamos dizer, um continente de conteúdo, né? Se você aumentar o seu conteúdo, quer dizer, perdendo a gordura e aumentando a massa magra, aumentando o músculo, você melhora o turgor da pele e a consistência dessa pele. Isso certamente ajuda. Certo. 1h18, a gente está falando hoje aqui sobre cirurgia plástica. Você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? Você sabe se ela é estética ou reparadora? Tem alguma pergunta também para fazer sobre o nosso assunto de hoje? Fica à vontade, você pode participar junto com a gente através do nosso telefone 0 operadora 11 3153 1010 opção 1 ou facebook.com/nossa rádio SP. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Papo de Mulher na nossa rádio, volta já. Nossa rádio mais perto de você. Bola de Neve, Caia Babilônia, estamos de volta com o nosso Papo de Mulher aqui pelo 106,9 da nossa rádio. Bom, doutor Patrick, temos uma participação aqui da Rosimeire Valim, lá de Poá. A pergunta dela é a seguinte: quando a lipoaspiração é caso de estética e quando ela se torna necessária? Obrigado pela pergunta, Rosimeire. Boa pergunta. Na verdade, a lipoaspiração, eu vou dizer que 99,9% das vezes ela é estética. A pessoa vai procurar porque está se queixando de alguma coisa quando se vê no espelho, vamos dizer assim. Mas em algumas situações a gente tem que lançar a mão da lipoaspiração para fazer correção. Existe uma doença, na verdade, que chama-se lipodistrofia. As pacientes, elas têm uma distribuição de gordura no corpo muito errátil, vamos dizer assim. Eu já vi pacientes, por exemplo, do umbigo para cima, eram pacientes magrinhas que você olhava super estreitas, por exemplo. E, em compensação, quando você olhava do umbigo para baixo, era outra pessoa. Ela tinha um acúmulo de gordura muito grande no bumbum, nos culotes, nas coxas. Era extremamente diferente. Parecia duas pessoas unidas pela cintura, diferentes, né? Então, esse, por exemplo, é um caso que você pode lançar a mão da lipoaspiração para fazer alguma correção reparadora. Então, tem participação também aqui da Gebessa Fernandes. Ela diz: boa tarde. Tenho muita vontade de fazer, sim, cirurgia. Só que nos pés, ela fala aqui que ela tem o pé e o dedo feio, segundo ela, né? Se eu tivesse condições, já tinha feito. Falem sobre esse tipo de cirurgia no pé. Bom, de modo geral, no pé, quem vai estética, fazer... né? Então, cirurgia estética no pé, cirurgião plástico não faz. Ou se for uma outra coisa pequena, muito bobinha, talvez lance mão disso. Quem faz cirurgia no pé é um ortopedista especializado em pé. E até adianto uma coisa aí. Cirurgias no pé, por exemplo, o hallux valgo, né, que é o joanete, não se opera por estética. Não há indicação dessa cirurgia por estética. Há indicação de fazer essa cirurgia quando houver dor no paciente. Né? Quando tem dor, você vai tratar essa dor. Por estética, por quê? Uma cirurgia é um procedimento grande, há riscos envolvidos e pode trazer problemas. Por causa da cirurgia, você não faz por estética esse tipo de cirurgia no pé. E tem também a Débora, ela falou que gostaria de fazer uma cirurgia no filho dela para reparar orelha, né? A orelha de abano que eles falam, né? Sim. Mas é tão caro e pelo SUS ela não está conseguindo marcar nem em clínico, imagina uma cirurgia. E ele sofre muito, né, com as pessoas que zombam dele na escola e tal. Ela é de Suzano, em São Paulo.
É isso muito comum acontecer, Débora. Então, assim, aí vai uma dica. Se você tem uma criança pequenininha, acabou de nascer, está com 1 mês, 2 semanas de vida, e se você vê que essa criança tem orelhinha abano, se você deixar esse bebezinho com aquelas faixas tipo bailarina, tipo tenista, no começo da vida dessa criança, até os 6 primeiros meses, você consegue corrigir isso. Aí fica uma dica. Aquela que aperta um pouquinho. Não precisa espremer, mas só de jogar na posição. Você consegue corrigir, uma grande chance sem precisar operar no futuro. Mas no caso dele, só a cirurgia, né? Sim, aí não tem mais jeito, tem que operar. E quando é que você opera uma criança com problema de orelha em abano, que o nome correto é orelha proeminente, orelhas proeminentes? Quando a criança se queixa. Por exemplo, já tive pacientes no consultório que a mãe foi lá e a mãe estava incomodada de ver a criança, mas você conversava com o menininho, a menininha que não tem nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Então você não tem por que operar uma criança que ela não está se queixando daquilo, você não vai expor essa criança a esse risco. Mas no caso dela, que o filho, ele... Sim, ele está sofrendo um bullying na escola, isso é comum acontecer, tem que operar, não tem jeito. Ela vai sofrer, tem que operar, é uma cirurgia simples de modo geral, uma cirurgia que dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora, só que em crianças de 7, 8, 9 anos, mais ou menos, quando começa a ter esse tipo de queixo, você não consegue fazer só sob anestesia local, que é coisa que você consegue fazer com o adulto. Você tem que internar essa criança e fazer a cirurgia sob anestesia geral com o anestesista em hospital. Certo. Então é um risco um pouquinho maior. A pessoa quer fazer uma cirurgia, tanto estética quanto reparadora, como ela escolhe um bom profissional? Bom, eu até brinco, às vezes vem paciente no consultório, mas eu vi a minha cirurgia que eu queria fazer por tanto, eu vi 3 vezes mais barato, mas eu vou fazer uma comparação meio grosseira, é a mesma coisa, você não vai colocar gasolina no seu carro a R$ 2,20 o litro, tem alguma coisa errada ali, está muito barato. Então assim, existe um custo mínimo, tá? Então se você não procure promoções, planos e cirurgias a preços maravilhosos, isso não vai acontecer. Então, dica... Procure sempre um bom profissional, alguém que te dê uma dica, que conheça aquele profissional, que tenha como falar bem dele, do resultado dele. Procure, no caso da cirurgia plástica, você pode procurar o cirurgião plástico no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você tem os cirurgiões plásticos cadastrados. sbcp.org, você pode procurar lá e procurar o nome do cirurgião plástico. E outras referências também. E não tem aquela, eu sou especializado em fazer somente cirurgia no dedo, no pé, no nariz. Não, na verdade assim, a cirurgia plástica ela se divide em 2 grandezas, estética e reparadora. A cirurgia estética, ela abrange, eu acho que nem 10% da cirurgia plástica no total, 90% ou mais é cirurgia reparadora. Mas, obviamente, os cirurgiões plásticos acabam fazendo mais a estética pelo fato da cirurgia ser particular e conseguir mais a sobrevivência, vamos dizer assim, com isso. Então, assim, quando você tem um cirurgião plástico que fala assim, eu só faço o nariz, você pensa, poxa, desses 10% ele só faz 1%, quer dizer... Não, na verdade todo cirurgião plástico tem que saber fazer uma boa reconstrução geral e saber fazer as cirurgias estéticas de modo geral. O que ele pode fazer é gostar mais de um tipo de cirurgia. Segundo a AMB, a Associação Médica Brasileira, ou o MEC, você tem algumas especialidades dentro da cirurgia plástica sim, mas são especialidades reconstrutoras. Certo. E uma pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, a gente sabe que todas as cirurgias têm riscos, né? Mas ela pode ter alguma doença que envolva mais risco ainda, tipo pressão alta, sim, claro. Por exemplo, né? Toda cirurgia tem risco, né? Você vai ver o perfil do paciente, a idade, se ele tem comorbidades, que a gente fala, né? Se ele tem pressão alta, diabetes, se ele tem problemas com a tireoide, se ele é tabagista, se ele bebe. É completamente diferente você operar um menino de 20 anos atleta do que um senhor de 80 anos com um monte de problema de saúde, com problemas cardíacos. Então isso daí, na verdade, é graduado, existem protocolos de avaliação disto pelos anestesistas e por cardiologistas para você ver na avaliação pré-operatória qual o risco cirúrgico de cada paciente perante qual procedimento vai ser realizado e qual tipo de cirurgia anestesia vai ser feita. Bom, 1h39, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Você pode continuar participando junto com a gente, no final da hora tem aquele kit super legal de presente para você. Nesse kit tem CD da Gisele de Maine, tem também mochila e adesivos exclusivos da nossa rádio. 0 operadora 11 3153 1010 opção 1, facebook.com/nossa rádio SP. Nossa rádio mais perto de você. Sônia Moraes, minha esperança, 1h47, estamos
estamos de volta com o nosso Papo de Mulher aqui pelo 106,9 da nossa rádio. Bom, doutor, para concluirmos o nosso assunto hoje sobre cirurgia plástica, vamos dar uma recapitulada de tudo que a gente falou até agora. Claro. Vamos pensar o seguinte, não só para cirurgia plástica, para qualquer tipo de cirurgia, para qualquer tipo de procedimento. Primeiro, procure um bom profissional, esteja segura do procedimento e seguro do procedimento. Entenda o que vai ser feito, os riscos implicados, os riscos que podem acontecer. E seja 100% seguro disto. E programe-se em relação à parte financeira, à família, férias, a trabalho, etc. Para você ter um bom resultado, para você estar bem informado em relação ao que você quer. Certo. Doutor, a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, né? Ela, de repente, fala assim, eu vou ficar mais bonita ou bonito? A gente sempre procura melhorar, né? Então a gente avalia a queixa do paciente, vê se essa queixa condiz com o que a gente está vendo, com o que a gente está estudando e propõe um tratamento, se houver, para aquele paciente e vai ver se a expectativa do paciente com esse tratamento proposto vão ser cabíveis, vai ser compatível. Se o paciente tem uma expectativa muito grande e a gente não vai conseguir o resultado esperado, eu prefiro contraindicar a cirurgia e não operar esse paciente. Ele tem que estar bem esclarecido em relação ao procedimento proposto. Que ele pode falar, devo mesmo fazer essa cirurgia, sim ou não? Né? Mesmo que se é reparadora, se inclui riscos, né? De repente, para a saúde dele. Devo fazer ou não? Qualquer cirurgia tem risco. É claro que, como eu tinha falado na outra pergunta, se um paciente é mais idoso, o risco é maior. Se o paciente é mais novo, o risco é menor. Mas eu até brinco, estatística é muito ruim. Estatística é fácil você falar que vai ter 2% de complicação. Mas se acontecer com aquele paciente, para ele é 100%, não adianta nada. Então, vale a pena? O paciente tem que ver com ele, com o médico, com a família, com o seu trabalho, com a sua disposição e ver a sua vontade real em relação a isso. Eles têm que estar muito seguros em relação a qualquer tipo de procedimento. Existe uma idade certa para fazer uma cirurgia plástica ou não? Não, na verdade não. Existe, na verdade, uma ideia de que o paciente tem que ser maior de idade. Mas eu já operei menores de idade com consentimento por escrito dos pais e muito bem esclarecidos em relação ao procedimento. Tá? Mas não existe uma idade correta, não. E esse pós-operatório, ele é tranquilo de uma cirurgia plástica? Isso varia de cirurgia para cirurgia. Uma cirurgia grande, cirurgias combinadas, vai lá, faz abdômen, faz a mama. É óbvio que o risco é maior, os cuidados no pós-operatório vão ser maiores, vão ser mais trabalhosos. Tem cirurgias com menor risco, o pós-operatório é mais tranquilo. Varia muito e também varia em relação à condição clínica do paciente. O paciente que tem mais problemas de saúde, os riscos são maiores, o pós-operatório às vezes vai ser mais chato, sim, vai ser mais complicado. Uma cirurgia plástica, ela deixa marcas? Sim, não tem mágica. Se você faz um corte, vai haver uma cicatriz. Tem pacientes que têm uma cicatrização tão boa que você quase não vê a cicatriz, mas a cicatriz está lá. Tem pacientes que têm cicatrizações ruins, então acaba ficando uma marca ruim. O que o cirurgião plástico faz é tentar esconder essas cicatrizes em dobras, em rugas, em lugares menos aparentes. Mas haverá marca sim, não tenha dúvida disto. Bom, obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui no nosso programa Papo de Mulher. Tem contatos, site? Eu tenho uma página no Facebook para tirar dúvidas e lá eu coloco artigos a respeito de cirurgia plástica, tanto estética quanto reparadora, que as pessoas podem acessar e me mandar mensagens que, à medida do possível, eu tiro essas dúvidas. No Facebook, para procurar é Dr. Patrick Kovac, né? É dr.patrick, com CK no final, .kovac, K-O-V-A-C. Procura a página no Facebook, pode curtir se quiser e fiquem à vontade para fazer perguntas e explorar a página. Obrigada pela participação. Eu que só tenho que agradecer aqui, é um prazer enorme.